Bom, senhoras e senhores, boa noite, senhoras vereadoras, vereadores, funcionários e a todos os cidadãos que acompanham essa sessão gravada através das nossas mídias sociais. Em nome de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal, do dia 12 de abril de 2021. Aproveito para justificar a ausência do presidente da Casa, vereador Paraílio, que está em tratamento de saúde, para que possamos contar com a graça do nosso Deus. Convido o vereador Edson Staro para que faça a leitura de um trecho bíblico. Por favor, vereador Edson. Boa noite. No meio de sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Convido o nosso secretário, vereador Rogério Torno, para que faça a leitura da pauta do dia e, em seguida, a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Por favor, vereador Rogério Torno. Pauta da 13ª sessão ordinária de 2021. Sessão virtual. Dia 12/4 de 2021. No pequeno expediente. Ofício número 76 de 2021. Apresentação das indicações. No grande expediente. Apresentação do anteprojeto de lei número 12 de 2021. Apresentação dos pareceres. Apresentação do requerimento número 10 de 2021. Apresentação do requerimento número 11 de 2021. Na ordem do dia, única e última discussão e votação, projeto de lei número 8 de 2021. E primeira discussão e votação, o projeto de lei número 7 de 2021. Ata número 14 de 2021. Aos 5 dias do mês de abril do ano de 2021, às 20 horas, reuniram-se virtualmente, conforme ordem de serviço número 7 de 2021, de autoria do presidente da Câmara Municipal, para dar início na sessão ordinária, os vereadores abaixo citados e os funcionários, a servidora Tassiana da Silva Carneiro, assistente parlamentar, responsável pelo setor legislativo, Dr. Júlio Dalcol, assessor jurídico da presidência, atualmente responsável pelo departamento jurídico da Casa, e o funcionário Guilherme Pedroso, responsável pelo departamento de comunicação da Câmara Municipal de Pireí do Sul, para a realização da 12ª sessão ordinária do ano de 2021. Os vereadores: Antônio Rogério dos Santos, Edson Antônio Staro, Francisco Carlos Mainardes, Jairo dos Santos, Mariana Zadra Gabriel Ferreira, Silvia Regina Dalcol, com a ausência do presidente da Câmara, vereador Paraílio de Oliveira King, justificada por motivos de saúde. E conforme o regimento interno da Casa, assume a presidência o vice-presidente da mesa diretora, vereador Valentim Erivelto Francisco, e secretariado pelo vereador Rogério Correia Torno. Ato contínuo.
O vereador Valentim Erivelto Francisco solicitou para que a vereadora Silvia Regina Dalcol realizasse a leitura de um trecho bíblico. Em seguida, solicitou ao primeiro secretário, Rogério Correia Torno, para que procedesse com a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Colocado em discussão e votação a presente ata da sessão ordinária anterior, foi aprovada sem divergências por todos os edis presentes. Ainda no pequeno expediente, ocorreu a apresentação da indicação número 105 de 2021, de autoria do vereador Edson Antônio Staro, apresentação da indicação número 106 de 2021, de autoria do vereador Francisco Carlos Mainardes, e indicação número 107 de 2021, de autoria do vereador Antônio Rogério dos Santos. O presidente encaminhou todas as indicações ao chefe do Poder Executivo. Nada constou no grande expediente e na ordem do dia. Nas considerações finais, o vereador Rogério Correia Torno e a vereadora Mariana Zadra Gabriel Ferreira debateram sobre a emenda aditiva número 1/2021, de autoria do vereador Rogério Correia Torno, ao anteprojeto de lei número 5 de 2021, de autoria do Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, o vice-presidente agradece aos vereadores, ao público em geral e funcionários, e em nome de Deus declarou encerrada a presente sessão ordinária, da qual lavrou esta ata, eu, vereador Rogério Correia Torno, primeiro secretário, subscrevo e assino. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, a presente ata se encontra em discussão. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a ata da sessão anterior. Senhores vereadores, no pequeno expediente, solicito ao primeiro secretário, vereador Rogério Torno, para que realize a leitura do ofício recebido do Executivo. Por favor, vereador Rogério Torno. O ofício número 76 de 2021, Piraí do Sul, 6 de abril de 2021. Gabinete do Prefeito Municipal de Piraí do Sul, Paraná. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-os cordialmente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos digníssimos vereadores desta egrégia Casa Legislativa encaminhar o anteprojeto de lei número 12 de 2021, que revogará integralmente a Lei Municipal 1683, de 26 de fevereiro de 2009. O supracitado anteprojeto atende à solicitação de Vossa Excelência ao corresponder ao termo de ajuste de conduta firmado com o GEPátria de Santo Antônio da Platina, Paraná. Contando com costumeira atenção de Vossa Excelência e de seus pares, solicitamos que o presente anteprojeto de lei seja apreciado, discutido e, por fim, aprovado pelos ilustres vereadores. Sendo o que tínhamos para apresentar, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Henrique de Oliveira Carneiro, Prefeito Municipal. Ainda no pequeno expediente, a apresentação das indicações. A indicação número 108 de 2021, de autoria do vereador Rogério Torno. Por favor, Rogério. Indicação 108 de 2021. Rogério Correia Torno, vereador da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e regimento interno dessa Casa de Leis, e como representante legal da população piraiense, exponho o que segue. Indico ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal
para que entre em contato com a empresa Rodonorte para que a mesma realize a colocação de iluminação embaixo do viaduto do Trevo das Brotas. Senhor Prefeito, recebi várias reclamações de que o local é muito escuro à noite e que a iluminação no local traria mais conforto e segurança para as pessoas que ali transitam. Sala de Sessões, 12 de abril de 2021, Rogério Correia Torno, vereador. A indicação 109 de 2021, de autoria do vereador Francisco Carlos. Por favor, vereador. Indico ao prefeito municipal a realizar patrulhamento na rua Antenor Sampaio e na rua Beco Dona Cidália, no bairro Luiz Isidoro, Piraí do Sul, 12 de abril de 2021. As indicações 110, 111 e 112 são de minha autoria e eu peço licença aos demais vereadores para realizar a leitura das mesmas. Indicação número 110 de 2021, dispensando então as formalidades, considerando as condições precárias das ruas do bairro Manuel Isidório e considerando ainda que todos os moradores são pagadores de impostos, indica ao prefeito municipal a realização do asfalto em todas as ruas do bairro Manuel Isidório. Indicação número 111 de 2021. Considerando as péssimas condições que se encontram as pontes que ligam o bairro Manuel Isidoro com outros bairros, indica ao prefeito municipal a realização de conserto mesmo. Considerando as condições precárias das ruas do bairro Três Santas e considerando ainda que todos os moradores são pagadores de impostos, indica ao prefeito municipal a realização do asfalto em todas as ruas do bairro Três Santas. Piraí do Sul, 12 de abril de 2021. Valentim Erivelto Francisco, vereador. As indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal. No grande expediente, temos a apresentação do anteprojeto de lei número 12 de 2021, de autoria do Executivo Municipal. Solicito ao primeiro secretário, vereador Rogério Torno, para realizar a leitura da súmula e da justificativa do presente anteprojeto. Por favor, vereador Rogério Torno. Anteprojeto de lei número 12 de 2021 tem por súmula: revoga a Lei Municipal 1683, de 26 de fevereiro de 2009 e suas alterações. A justificativa. Presente anteprojeto de lei número 12 de 2021 atende solicitação da presidência da Câmara Municipal em atenção ao contido no termo de ajustamento de conduta, TAC, firmado com o GEPATRIA, Núcleo de Santo Antônio da Platina, no qual se estabeleceu a necessidade de melhorar, regulamentar a legislação relacionada com a concessão de diárias aos vereadores e servidores do Legislativo, o que, em consonância com a informação do presidente da Câmara Municipal, passa pela necessária revogação da lei em questão e posterior edição de nova norma regulamentadora do tema. Paço Municipal, 6 de abril de 2021, Henrique de Oliveira Carneiro, prefeito municipal. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse anteprojeto
que está sendo apresentado, ele trata das modificações das diárias da Câmara Municipal, tanto dos vereadores quanto dos funcionários. Eu gostaria, se fosse possível, pedir ao doutor Júlio que explicasse um pouco o que esse anteprojeto propõe. Por favor, doutor Júlio. Boa noite a todos. Boa noite. Na realidade é o seguinte, já em 2017 foi firmado um termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, com o grupo especializado de Santo Antônio da Platina, que é o GEPátria, na ocasião gerido pela doutora Kelly Baena. E naquela ocasião foi estabelecido, entre outras coisas, que seria regulamentada de acordo com as orientações postas no TAC e com as orientações do Ministério Público, seria elaborada uma nova legislação das diárias para servidores e para vereadores. Depois de muito debater ao longo desde 2017, ao longo desses anos com o Ministério Público, chegou-se à conclusão de que seria mais simples revogar do que corrigir. É mais fácil revogar a lei existente hoje, que efetivamente não atende aquilo que precisa, e, a partir daí, um debate entre os vereadores, entre os senhores vereadores e vereadoras, seria, de repente, na medida da necessidade, de acordo com as orientações do TAC, formulada uma nova legislação para tratar das diárias. Na realidade é o seguinte, o entendimento que se chegou é que é uma coisa bem básica, seria mais simples fazer uma nova do que corrigir a antiga. E, por outro lado, não faz muito sentido você, de repente, neste momento que não se utiliza, você manter uma lei sem efetividade, sem eficácia plena no sentido de regularidade, manter ela vigente. Com um detalhe, se o presidente em exercício, se o presidente atual não tomar as atitudes no sentido de cumprir o TAC, ele pode sofrer sanção no sentido de ter aplicação de multa diária por descumprimento do TAC. Então, não poderia deixar sem uma efetiva decisão a respeito dessa matéria, sem que isso implicasse em desrespeito ao TAC. Então, e o desrespeito ao TAC, a multa é pesada. A multa pode, salvo engano, eu não tenho ele aqui agora, mas é R$1.000 por dia, por descumprimento. E isso, quem responde é o presidente. Então, nesses termos, da última reunião que nós tivemos com a doutora Kelly, eu, Paraílio, o presidente, e a doutora Kelly, por videoconferência, foi dia 2 de março, o presidente assumiu o compromisso com a promotora do GEPátria, que seria encaminhado ao executivo a redação inicial do projeto de lei que revoga essa lei de 2009. Por que encaminhar? Porque essa matéria teria que ser de iniciativa do executivo. Então, o máximo que nós poderíamos fazer no legislativo seria encaminhar a sugestão do texto e o executivo nos devolver em forma de anteprojeto de lei. Então, isso aqui nada mais é do que um atendimento àquilo que consta de um termo de ajustamento de conduta. De repente, pode existir uma dúvida para os senhores. Como que vai ficar a questão de concessão de diária a partir de agora? A partir de agora, até que, de repente, se regulamente uma nova lei para tratar da matéria, não pode se conceder diária, assim como não está se concedendo desde janeiro de 2018. Mas nada impede que, tão logo se publique, seja aprovado, debatido pelos senhores, é óbvio, e seja publicada a lei que revoga essa lei de 2009, nada impede que imediatamente os senhores sentem, debatam, discutam o assunto e formulem uma nova, de repente, lei que contemple tudo aquilo que consta do termo de ajustamento de conduta feito com o Ministério Público. É isso, doutor. Tranquilo. Aproveitando aqui, doutor, para tirar mais uma dúvida, nós temos um prazo, né, para tomar essas decisões, não é isso? Na realidade é o seguinte, nós nos antecipamos no sentido de, quando nós assumimos o compromisso, quando eu digo nós assumimos, estou falando de legislativo piranhense. Quando foi assumido o compromisso com o Ministério Público, não foi no sentido de que seria, de repente,
cumprido, ou revogado, ou aprovado, ou debatido num prazo limite temporal X, por exemplo. Ó, em tantos dias nós vamos debater e o Legislativo vai aprovar. Não. O compromisso foi assim: nós vamos encaminhar para o Executivo uma nova redação tratando da revogação integral da lei que trata das diárias. Foi isso. E isso nós já cumprimos. Tanto que nós fizemos o quê? Nós comunicamos ao Ministério Público que isso já foi feito. Já comunicamos isso, tão logo foi feito o encaminhamento. Agora, o que acontece? O Ministério Público tem os seus canais, e eles fazem isso com constância, repetidas vezes por mês. Eles nos cobram informações e nós mandamos as respostas com a comprovação daquilo que foi feito. Então, por exemplo, se na eventualidade do Ministério Público entender que só o encaminhamento não é suficiente para afastar o descumprimento do TAC, eles poderiam imediatamente executar as multas e cobrar as multas. Mas a partir do momento que o nosso compromisso foi de encaminhar o texto legal para revogar a lei, no meu entendimento particular, jurídico, foi dado cumprimento àquilo que foi acordado, certo? Uma vez que seja debatido, discutido e porventura aprovado, tão logo seja publicada a lei de revogação, nós vamos encaminhar a lei para o Ministério Público para que eles saibam que efetivamente chegou ao ponto final daquilo que se comprometeu a fazer. Basicamente é isso. Certo. E esse anteprojeto que o Executivo nos mandou, somente mais uma perguntinha, doutor. Sim. Esse anteprojeto que o Executivo nos mandou, ele já vai, então, digamos, não hoje, né? Hoje nós estamos apresentando apenas. Exato. Estamos apresentando. Hoje ele não vai entrar em votação. Exato. Mas, na sequência, nas sessões posteriores, ele já poderá ser discutido e ser votado, é isso? Sim, só que nesse caso, ele não tem regime de urgência, não tem nada, então ele vai ser apreciado em 2 votações. 2 discussões, 2 votações. Certo, certo. Então, senhoras vereadoras, senhores vereadores, alguma pergunta para o doutor Júlio? Aproveitando a boa vontade, né, em nos ajudar aí a compreender o que está acontecendo, né? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Né? Muito bem. Então, vamos continuar. Obrigado, doutor Júlio. Muito obrigado. Tá? Ainda no grande expediente, temos a apresentação dos pareceres das comissões permanentes referente ao anteprojeto de lei número 03 de 2021. Esses pareceres, deixa eu confirmar com a Tassiana aqui, mas pareceres, o vereador Rogério também, acho que foram dispensados, né? Os pareceres. É isso? Na verdade, eu não tenho esses pareceres, senhor vice-presidente. Porque, na verdade, foram dispensados a leitura, porque a leitura foram dispensados, né? A leitura. Que os pareceres já existem das comissões, é isso? Tassiana, por favor, me corrija se eu estiver errado. Isso mesmo, professor, está correto. É isso aí. Os pareceres já foram tomados, né? Então, todos já têm conhecimento, é por isso que nós estamos dispensando a leitura, então, desses pareceres, né? Tá. Esses pareceres, pessoal, desse anteprojeto 03 de 2021, ele se refere a uma importância de R$ 29.943,96, que está sendo destinado para aquisição de máquina para a industrialização dos hortifruti granjeiros, aqui de Piraí do Sul, né? Se eu me lembro bem do projeto aqui, é isso, né? Se alguém se lembra. Muito bem. Então, como a matéria já é de conhecimento de todos os vereadores, pois passou pelas comissões, solicito, então, oficialmente aqui ao plenário, a dispensa da leitura dos pareceres. Ainda no grande expediente,
Temos a apresentação também dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei número 7 de 2021, que também estão dispensados a leitura dos pareceres. Esse outro projeto, pessoal, que nós vamos votar ainda hoje, é o projeto 07 de 2021. Acho que vocês se lembram da apresentação dele. É aquele que o vereador Paraílio está indicando o nome para aquela rua ali próximo do viaduto das Grotas. Estão lembrados? Estão lembrados desse projeto? Tem aí com os senhores até a foto da rua aí, tá? É esse. Então, continuamos aqui, pessoal. Também no grande expediente, ocorre a apresentação do requerimento número 10, de 2021, de autoria do vereador Rogério Correia Torno. Por favor, vereador Rogério, se quiser prosseguir com a leitura do requerimento. Sim, o requerimento número 10 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente em exercício da Câmara de Vereadores, Valentim Edvelto Francisco, Rogério Correia Torno, vereador da Câmara Municipal de Pireí do Sul, no uso das atribuições conferidas pela Constituição Federal, regimento interno dessa Casa de Leis, requeira a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, e se aprovado, seja enviado ofício ao senhor Henrique de Oliveira Carneiro, digníssimo prefeito municipal, requerendo-lhe adotar as providências necessárias a fim de alterar o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 1243/2001, adequando-a conforme a Lei Federal 14.131 de 2021, que altera o limite de consignados de 30% para 35%. Solicito ainda a inclusão de artigo que faculta a concessão de carência por até 120 dias para novas operações de créditos consignados, bem como para as que tenham sido firmadas antes da entrada em vigor desta lei, mantida em qualquer dos casos a incidência durante o período de carência de juros e demais encargos contratados. A justificativa. Senhor presidente e demais vereadores dessa Casa de Leis, o objetivo é permitir que os funcionários públicos do município tenham acesso a uma operação de crédito com taxas mais acessíveis. Dessa forma, evitando outras linhas de crédito que têm juros mais elevados. Acredito que é uma medida importante e atenderá a uma demanda feita pelos funcionários do município. Nesses termos, pede deferimento o vereador Rogério Correia Torno. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, o requerimento do vereador Rogério Torno encontra-se em discussão. Se ele mesmo quiser dar mais explicações, fique à vontade, vereador. O que eu estou pedindo é para que o prefeito faça uma alteração. No município tem uma lei, a Lei 1243/2001, que trata do percentual de consignados que os funcionários públicos do município podem contratar nas agências bancárias. O governo federal editou uma lei, a Lei 14.131, que aumentou o limite de 30% para 35%. Aí o que eu estou pedindo para o prefeito é para que providencie essa alteração da lei, para que possa aí atender aí aos servidores do município de Pireí do Sul. Bem colocado, vereador Rogério, bem colocado. Se mais alguém quiser falar mais alguma coisa sobre o requerimento, pessoal? Eu quero falar. Pois não, vereadora? Então, várias pessoas procuraram mesmo
em relação a esse assunto. Não foi uma demanda, mas foram vários funcionários mandaram mensagem, inclusive. Eu estive na prefeitura conversando e parece que eles já estão providenciando, acho que o projeto para mandar para nós, acredito que já está em andamento, mas bom requerimento, né, acho que é válido o que foi feito aí pelo vereador Rogério, porque realmente é uma demanda de vários vereadores, vários funcionários. Mais alguém, senhores? O projeto, desculpa, pessoal, o requerimento encontra-se, então, em votação. Vereador Francisco, por favor. Vereador Francisco, está me ouvindo? Aprovo. Aprovo. Vereadora Mariana. Aprovo. Vereadora Silvia. Aprovo. Vereador Antônio Rogério. Aprovo. Vereador Edson. Aprovo. Vereador Rogério, já é de autoria dele mesmo, mas pode votar, né? Aprovo. Aprovado por todos, então. Falaram eu? Faltou. Desculpa, vereador. Desculpa. Vereador Jair, por favor. Desculpa. Aprovo. Obrigado, vereador Jair. Desculpa aí, não foi intenção, não. Foi aqui. Opa. Estamos na expectativa aí. Obrigado, vereador. Presidente, a vereadora Silvia foi chamada? Foi. Foi? Sim, foi. Desculpe, é que eu não prestei atenção, não ouvi. Foi chamado. Só passou mesmo aqui o vereador Jairo, mas agora deu certo. Obrigado, vereador. Aprovado, então, por todos os vereadores. Ainda no grande expediente, ocorre a apresentação do requerimento número 11, de autoria do vereador Rogério Corrêa Torno. Por favor, vereador Rogério, se puder prosseguir com a leitura. Requerimento número 11 de 2021. Solicito ao vice-presidente a dispensa da leitura das formalidades. Sim. Requeiro ao prefeito municipal informações de como está o andamento do estudo e as medidas que foram tomadas até a presente data, bem como uma cópia de documentos coletados e enviados para a regularização do transporte coletivo urbano e aos bairros da área rural do município, conforme requerido anteriormente sobre o número 2 de 2021. Justificativa. Senhor presidente e demais vereadores dessa Casa de Leis, o transporte coletivo é um serviço essencial e importante para a população. De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso 5, compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, o transporte coletivo, que tem caráter essencial. A nossa lei orgânica estabelece, em seu artigo 10, que é a atribuição do município prover tudo aquilo que for de seu interesse peculiar e que vise o bem-estar da população, com menção expressa no inciso 27 deste mesmo artigo, que compete ao município conceder, permitir e autorizar os serviços de transporte coletivo e de táxi, fixando as respectivas tarifas. Senhor presidente e demais vereadores, como eu já citei anteriormente, através do requerimento número 2 de 2021, esteve presente nessa Casa de Leis o secretário de Planejamento, e que nos respondeu vários questionamentos sobre o transporte coletivo do município, e que nos prometeu um estudo a respeito, e nos comentou ainda que no mês de maio estaria vencendo os contratos das concessões. Nós já estamos no mês de abril, e nada mais justo do que nós cobrarmos uma posição
do Executivo de como está o andamento desse estudo, como está o andamento quais medidas que já foram tomadas para a regularização do transporte coletivo no nosso município de Pirituba. Senhores, o requerimento do vereador Rogério encontra-se em discussão. Se mais alguns dos senhores quiserem questionar, o próprio vereador Rogério quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, senhor presidente, obrigado. Era isso aí mesmo que eu já comentei, né? Certo. Que o secretário já esteve, né, presente, e secretário de Planejamento, né, e nos informou que estariam fazendo os estudos, mas como já falei, no mês de abril, vence no mês de maio, como nós estamos no mês de abril já, passando já para o final do mês, né, eu gostaria de uma posição do Executivo sobre o assunto. Só uma parte, presidente. Pois não? Se não estou enganado, o secretário, na época, comentou que até o mês de abril ele mandaria alguma coisa, não é isso? As datas, na época, eu não me lembro a data que ele marcou, sabe? Mas ele comentou aqui. Estava fazendo estudo, estava no início da gestão e até mês de abril, mais ou menos, faria o levantamento para repassar. Certo. Então, eu acho que é uma coisa que já foi questionado, já foi falado, já foi conversado com o secretário, nós estamos batendo na mesma tecla novamente. Só que, um minutinho, vereador. Eu acho que o vereador Rogério pode explicar melhor. Só que agora, esse requerimento do vereador Rogério, pelo que está cobrando, né? Cobrando o resultado, né, disso daí, né? É isso, vereador Rogério? Isso mesmo. É isso. Estou batendo na mesma tecla. O vereador Edson Starr está enganado na sua afirmação. Não, no caso, ele já tinha comentado. Ele já tinha comentado que passaria até esse mês, né? E a gente está recobrando, no caso, cobrando novamente esse... Mas tranquilo. Mas até agora, vereador, não recebemos resposta nenhuma. Já estamos no dia 15 de abril, os contratos vencem em maio e até o presente momento os vereadores não receberam nenhuma informação. Sugiro que a gente espere, então, até o final do mês, caso não haja uma manifestação do Executivo, o vereador retorna com o requerimento e aí a gente aceita, pede que o Executivo mande a resposta. Com certeza, porque a maioria não está usando o transporte por causa da pandemia. Então, eu sou do sítio, sei como que está, mas tranquilo, coloca em votação. Mais alguns dos senhores querem fazer uma colocação? Senhores, o requerimento encontra-se em votação. Vereador Francisco, por favor. Aprovo. Vereadora Mariana. Como falei, eu acho que dá para a gente esperar até o final do mês de abril. Se eles não mandarem, aí assim a gente faz o requerimento solicitando. Então, no momento, não aprovo. Vereadora Silvia. Vereadora Silvia, está me ouvindo, por favor? O áudio dela está fechado agora. Aí, agora abriu. Oi, o mesmo posicionamento da vereadora Mariana, aguardar até o final do mês de abril, caso não
não deem um retorno, a gente, o Rogério envia um novo requerimento. Certo. Vereador Antônio Rogério. Aprovo. Vereador Edson. Não aprovo. Vereador Jairo. Já que vocês estão falando aí, eu também estou de acordo aí com a conversa aí, que até o fim do mês aí eles vai dar certo, eu aprovo. Então, seu voto, aprova. Tá. Aprovo. Vereador Rogério. Aprovo. Aprovado, então, por 4-3, é isso? Tá certo a minha contagem? Isso, professor. Então, aprovado o requerimento. Só agradeço aos vereadores aí que aprovaram o requerimento. Certo. Que é um direito nosso de saber, ter informações, cobrar do executivo, não é mesmo, senhor presidente? Tá certo, né? Temos que cobrar mesmo, tá certo. Né? Também respeito o posicionamento daqueles que com certeza aprovam. Talvez queriam esperar só um pouquinho mais, né? Também, né? Esperar porque está dentro do prazo, né, senhor presidente? Então, vamos aguardar terminar o prazo dele, aí sim a gente continua com a cobrança. Tá certo. Aprovado, então, por todos, os dois requerimentos, né? E serão encaminhados ao Executivo Municipal, porque foram aprovados, né? Na ordem do dia, temos, em única discussão, temos a discussão do projeto de lei número 08 de 2021, referente ao anteprojeto de lei que já foi. Eu gostaria que o secretário fizesse a leitura da súmula do projeto, por favor. O anteprojeto de lei número 3 de 2021 autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no Orçamento Geral com a inclusão sincronizada do PPA, LDO, ELOA e da outras providências. Senhores, esse projeto que nós vamos votar agora, ele é um projeto no valor de 29 mil e uns quebradinhos aí, né? Que ele se destina à compra de máquina para a industrialização dos hortifruti granjeiros, tá? Então, o presente projeto encontra-se em discussão. Não havendo nenhuma discussão, vamos então para a votação do projeto. Vereador Francisco, por favor, seu voto. Aprovo. Vereadora Mariana. Aprovo. Vereadora Silvia. Aprovo. Vereador Antônio Rogério. Aprovo. Vereador Edson. Aprovo. Vereador Jairo. Aprovo. Vereador Rogério. Aprovo. Aprovado por todos, então. Em votação 1. Na ordem do dia, temos em única discussão, temos a discussão do projeto de lei número 07 de 2021,
Por favor, secretário, vereador Rogério Torno, peço para que faça a leitura da súmula do projeto. Projeto de lei número 7 de 2021. Súmula. Denomina a rua Henrique Domingues Gonçalves, nessa cidade de Piraí do Sul, estado do Paraná. Projeto de autoria do vereador Paraílo de Oliveira King. Senhores, esse projeto que vamos votar agora, ele é, então, como já lido, né, do vereador Paraílio, e é para dar nome a uma pequena rua ali próximo ao viaduto. O projeto encontra-se em discussão. Não havendo discussão, vamos então para a votação. Vereador Francisco, por favor. Aprovo. Vereadora Mariana. Aprovo. Vereadora Silvia. Aprovo. Vereador Antônio Rogério. Aprovo. Vereador Edson. Aprovo. Vereador Jairo. Aprovo. Vereador Rogério Torno. Aprovo. Aprovado por todos, então, em votação única. Passamos agora para as considerações finais. A palavra agora, senhores, se encontra livre. Eu quero. Pois não, vereadora? Gostaria de aproveitar a oportunidade e sugerir, senhor presidente, a possibilidade de fazermos uma extraordinária para votarmos os anteprojetos 006, que é o do instituir o concurso para incentivo ao contribuinte para o pagamento em dia do imposto predial e territorial urbano, que eu acho que já está finalizando, o jurídico fez 2 pareceres, mandou para o executivo novamente, tem o substitutivo, né, doutor Júlio? Eu acho que já veio uma resposta deles do impacto, que ainda não foi analisado, mas acho que a gente consegue ainda ver isso essa semana com as comissões, se for possível. E também o 011, que regulamenta a cobrança de taxa de coleta de lixo no município de Piraí do Sul. Se nós pudermos nos reunir aí com as comissões, cada presidente com as suas comissões e definir, né, para poder votar essa semana ainda, acho importante. Eu penso que, acho que todos concordam com uma extraordinária, né? Acho que ninguém tem nada contra. O que falta, então, são os pareceres ficarem prontos, né? Finalizar. Eu acho que já tem alguma coisa, né? A parte do jurídico já está concluída, só faltava a questão do impacto financeiro, a do IPTU, mas a prefeitura hoje, o executivo já mandou um retorno, só o doutor Júlio ainda não teve tempo de analisar, porque foi agora no final da tarde. Certo. Mas eu acredito que até ali por quinta-feira as comissões consigam finalizar esses pareceres. Eu posso fazer uma parte, presidente? Só para explicar. Na realidade é o seguinte, quando eu apontei aqui a falta do estudo de impacto, eu até já coloquei ali no parecer que uma vez apresentado poderia ser encaminhado para as comissões. Então, o meu entendimento é que não precisa ele retornar para mim, no caso, o impacto já pode ser avaliado pela Comissão de Finanças por redação. Se vocês quiserem, para mim não tem problema, eu posso dar um terceiro parecer, que seria só com relação ao impacto que veio. Isso aqui é rápido para fazer, não tem problema. Eu libero amanhã mesmo, mas em princípio seria... Mas se vocês julgarem importante, eu posso fazer, não tem problema. Acho importante, doutor Júlio. Sempre. Perfeito. Então eu faço amanhã mesmo, já entrego para vocês. Ótimo, obrigado. Helena. Seria
Possível, então, marcar para quinta-feira essa reunião? Será que até lá temos os pareceres? Pois não, vereador Jair? Não, é só para fazer uma pergunta para a vereadora Mariana. É aquele caso lá que vai tirar o IPTU, do IPTU que cobra a taxa do lixo e jogar para a água, para o talão de água, é assim? Isso, ao invés de ser cobrado no IPTU, ele será cobrado no talão de água, na conta de água. Pois não, vereador. Não, mas é só isso que eu ia falar, né? O impacto que vai dar também no pessoal aí que às vezes sofre para pagar um talão de água, e mais esse do lixo, que graças a Deus já está tudo no IPTU, está tudo mais fácil, né? Então quer dizer que vai espremer bastante nossos contribuidores aí do IPTU. Mesmo, se ele já paga o IPTU, só vai substituir, certo, doutor Júlio? Pode dar uma orientação melhor, fazendo favor? Na realidade, Não assim, mais. não, exatamente aquilo que a vereadora Mariana está apontando é um fato. Não vai ser cobrado nada a mais. O que acontece é que a forma de cobrança, quando deixado para se cobrar simplesmente através do IPTU, o índice de inadimplência, como está na justificativa do projeto, ele é muito maior. Porque uma vez que a pessoa não pague por alguma razão o IPTU, você também não recebe a taxa de coleta de lixo, certo? Então, existe mecanismo para você cobrar, por exemplo, o IPTU. Mas, por outro lado, você não recebendo a taxa da coleta de lixo, que é um serviço que não pode deixar de ser prestado, você começa a ter ausência de recursos para fazer frente para a despesa. Então, por conta disso, foi feita uma alteração na Lei de Tratamento de Resíduos Sólidos, uma lei federal, certo? E também na legislação ambiental, que começou a tratar o resíduo sólido urbano como serviço de saneamento básico. Por conta disso, essa lei federal passou a autorizar que fosse feita a cobrança da taxa de coleta de lixo dentro das faturas de saneamento básico, água e esgoto. Até 2018 isso não era possível, com a alteração da lei passou a ser. Pois não, vereador? Assim mesmo, Júlio, eu estou aqui, nós estamos, né, representando o povo, estou animado de estar aqui com a Mariana, com o Rogério, com todos aí, a Silvia, que não está aparecendo, e o Estaro, mas assim, para mim, igual eu falei que estou começando na lida aí, mas daí se a pessoa não paga, corta a água. É isso que eu quero deixar bem, assim, eu quero entender. Na realidade, bom, o senhor veja bem, são coisas diferentes. Tá? A pessoa, não é uma questão de se a pessoa não pagar a tarifa de coleta de lixo, que a água, de repente, vai ser cortada. A suspensão do serviço de água e esgoto está relacionada com o pagamento da fatura do serviço de água e esgoto. Certo? Mas você tem, de repente, o lançamento dessa taxa dentro da fatura, é uma legislação apartada. Só que, por outro lado, a pessoa não pode optar, falar assim, olha, eu vou pagar só a água e só o esgoto sanitário e não vou pagar a taxa da coleta de lixo, certo? O que pode, de repente, óbvio, dentro da discussão de vocês são as pessoas competentes para discutir isso. Poderia, de repente, se discutir a questão da pessoa concordar, não concordar, autorizar, não autorizar, certo? É uma questão a se debater. Mas, em princípio, sim, é possível, é legal lançar a taxa dentro da fatura de água e esgoto. Agora, essa questão de... Se a pessoa deixar de pagar a fatura, ela não está, de repente, tendo a interrupção do fornecimento de água por conta da taxa de lixo, mas sim por não ter pago a fatura inteira. Então, são coisas diferentes.
Mas sua pergunta faz sentido, óbvio, tal, e a dúvida tem que ser tirada. Porque assim, né, doutor, claro, na presença do presidente que a gente pediu autorização, às vezes a gente erga o dedo no sentido porque daí a gente às vezes não escuta, mas é assim, eu só quis saber, tirar um parecer, igual vocês mesmo falam, por causa que o que a gente se refere para falar. Você vê a quantia que vai dar um transtorno aí para essas pessoas aí que da baixa renda, que tem taxa baixa do saneamento, da água. Então é só por isso, igual o senhor falou, vamos sentar, vamos conversar, tudo, mas só que isso o doutor já explicou, e é tão bom assim, tudo entrar em discussão, conversar, não em discussão, para o povo saber também, porque você veja o impacto que vai dar numa pessoa aí, se for lei federal, tudo bem, não estou desrespeitando lei federal, mas você veja, se for para quem aceita, quem não aceita, até é legal isso aí. Claro que é poucos que vai aceitar, mas a gente tem que ser sincero também. Eu concordo com a Mariana e com o prefeito. Eu até fui um incentivador de pedir para o pessoal ir legalizar mais o IPTU, mas vai dar um problema tão grande para as pessoas aí, que às vezes o lixo nem passa, e a Sanepar é lei federal, ela vai ponhar em todos os talões. Então é só por isso. Mas nós vamos conversar. Eu só fiz uma pergunta que nós estamos diante de todos aqui escutando. Garanto que o nosso vereador Paraílio também está escutando, então, mas Deus abençoe vocês. E uma dúvida que eu queria tirar um parecer, e já estamos tudo aí combinando, conversando. E desculpe alguma coisa aí, presidente, e o doutor aí que está para explicar. Os outros vereadores, a gente já falou tudo, graças a Deus, estamos tudo na paz, e isso que é importante. Vereador Rogério, quer falar? Levantou a mão. Quero. Eu só gostaria de comentar aos vereadores que entendi a preocupação aí do vereador Jairo com relação a essa cobrança junto no talão de água, que a preocupação dele é com a dificuldade que as famílias estão tendo de pagar até a própria água mesmo, e vindo mais a cobrança da taxa de lixo vai dificultar mais ainda. Então essa que eu vi, essa preocupação aí do vereador Jairo. Mas só queria fazer mais uma pergunta ao doutor Júlio. Eu tive dando uma olhadinha no parecer jurídico, e esse projeto, essa lei, se aprovada, ela vai entrar em vigor só em 2022, é isso? Na realidade é o seguinte, qualquer lei que trate de questão tributária, que crie, quando eu falo tributo ele é o gênero, certo? Que inclui imposto, taxa, contribuição de melhoria, certo? São as coisas, aquilo que a gente paga por ser cidadão. Qualquer lei que trate de matéria tributária, ela tem que obedecer duas anterioridades. Uma, anterioridade anual. Então, lei que institui ou aumenta tributo não pode ser cobrada no mesmo ano em que aprovada. Então, isso discutido este ano, 2021, só tem aplicabilidade em 2022, certo? Por outro lado, eu vou explicar, mas esta anterioridade não se aplica neste caso específico. Existe uma anterioridade chamada nonagesimal, 90 dias. Ou seja, para as leis, aquelas leis de efeito surpresa que é muito comum acontecerem no final dos anos, isso a gente vê no Estado, via no governo federal, via até nos municípios. Aprovava-se uma lei, por exemplo, em dezembro de um determinado ano, e essa lei entrava em vigor exatamente no primeiro dia de janeiro do ano seguinte. Para que isso não aconteça, tem que se respeitar a anterioridade do ano e também dos 90 dias. Então, uma lei que fosse aprovada, por hipótese, no dia 1º de dezembro de um determinado ano, só poderia ter aplicabilidade e eficácia a partir de 90 dias, ou seja, contaria 90 dias contados do dia 1º de dezembro,
Quando encontrasse 90 dias, aí que ela entraria efetivamente a ter efeitos. Ou seja, ia acontecer lá em 1º de março. Certo? Então, quando se fala em anterioridade, é para que a pessoa não sofra, o cidadão não sofra uma coisa chamada efeito surpresa. E, por outro lado, a questão da anualidade é porque a lei que alterar ou instituir ou aumentar tributo não pode ser aplicada no mesmo ano em que é aprovada. Então, só a partir de 2022, se aprovada for. Certo. Então, eu gostaria de pedir ao presidente e aos demais vereadores que esse projeto não entre em regime de urgência e não seja feito a reunião extraordinária para que a gente possa discutir, possa estudar um pouco melhor, né? Quem sabe se algum vereador ainda tem alguma emenda, alguma sugestão que possa ser feito diferente, porque como ele vai só entrar em vigor no próximo ano, ainda nós temos muito tempo ainda para poder estudar melhor esse projeto. Aí, eu queria que o doutor Júlio me ajudasse um pouquinho agora. Há algum problema, doutor, se ainda o projeto esperar para que alguém entre com alguma manifestação? Não, na realidade, em princípio, não tem problema nenhum. A questão é, especificamente neste caso, da taxa da coleta de lixo. Ela foi requerido o regime de urgência pelo Executivo? Foi sim, Júlio. Foi? O da taxa? Isso, da taxa. O da taxa? Só um momentinho. É porque o outro que tem regime de urgência, é o do IPTU premiado. Esse que nós temos, que de repente, acho que a vereadora Mariana se referia ao do IPTU premiado, que já tem os pareceres para que possa efetivamente caminhar. Tá? Já tenho também o parecer da questão da taxa. Sim, mas o de lixo também já tem, né, os pareceres, só está faltando, eu acho, que o de finanças. O de legislação já tem o parecer também. Entendi. E só uma colocaçãozinha aqui. Entendo a colocação dos dois vereadores em relação à população, mas nós também temos que ver o lado, né, porque o vereador Jairo falou sobre pessoas que não passam a coleta. Então, essas pessoas têm que ir até a prefeitura ou nos procurar como seus representantes para que a gente veja o que está acontecendo. Porque todos têm direito ao lixo, o lixo tem que passar em todos os lugares, né, aqui dentro do município ele passa em todos os bairros, tem inclusive um agendamento, se conversar com a Viviane, falar onde não está passando, ela vai providenciar para que passe, e isso tem que acontecer, né, a coleta tem que passar. Então, todos usamos a coleta, e nem todos pagam essa coleta. Então, é justo, eu vejo pelo lado, seria justo com aqueles que pagam a coleta, que pagam seu IPTU em dia e a coleta junto, e aqueles que não pagam, mas também utilizam. Então, aqui é uma questão também de bom senso e justiça com aqueles que levam certinho, né? Que com sacrifício, muitas vezes, pagam o seu IPTU, pagam a sua coleta, porque nós queremos ruas asfaltadas, nós queremos bairros de qualidade, nós queremos qualidade para a nossa população. Mas a população também precisa entender que, sem pagar o IPTU, sem estar com os IPTUs em dia, é impossível. O município não tem arrecadação suficiente para que isso aconteça. Então, nós precisamos, sim, cobrar do executivo, mas nós também precisamos dar ao executivo meios para que as coisas aconteçam. Né? Não é só cobrar, o executivo tem que ser cobrado, tem que ser fiscalizado, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, dando condições ao executivo para que ele possa trabalhar e fazer a coisa acontecer e a população ser beneficiada como merece. Então, essa é a minha colocação. Tá? Obrigada, pessoal. Eu posso falar, presidente, só um pouquinho? Pois não, pois não. Mais uma colocação. É que, na verdade, igual, tudo bem, a colocação da Mariana aí, do executivo, tudo a gente tem que respeitar. Mas é o que eu falei. Para mim, me esquentou a cabeça, como é uma lei federal, como o doutor aí já explicou tudo, a gente sabe que quer saber mais ou menos aí,
Mas assim, eu esquentei a cabeça igual eu falei, né? Imagina, nós já estamos numa época de pandemia e graças a Deus para o outro ano já vai estar tudo equilibrado, tudo sossegado e graças a Deus está vindo de injeção aí para todos, já está dando uma melhorada, mas eu esquento a cabeça porque imagine vem uma lei federal para mim né? Não tem nada se falar por os outros vereadores. Para mim, significa, assim, é uma lei seca. Ou paga ou corta, é só isso. Mas nós vamos conversar, não tem problema. Isso aí não é eu que vou decidir, é o executivo, aí, os legislativos, todos nós aí que vamos ver isso aí. É só igual eu se preocupei mesmo, eu nem sabia que demorava tanto, um ano, mas é a minha colocação, né? O que eu penso. Não quer dizer que é obrigado, né, os outros vereadores votar no que eu penso. Valeu, presidente. Deus abençoe. Vereador Rogério, somente retornando a sua colocação, só um pouquinho. Amanhã estarei conversando com o nosso jurídico com mais tempo, né? Para ver a legalidade desse seu pedido aí, se dá para deixar para depois, se o regime é em urgência, daí a gente vai estar, então, informando, né? Não é questão da legalidade, senhor presidente, só porque a comissão, né, ela tem um prazo ainda para dar o parecer. Certo. Ainda tem até dia 29 de abril para dar o parecer ainda. Então, a comissão ainda tem um prazo ainda, e eu gostaria que esse prazo fosse respeitado. Como não há um projeto de urgência ainda, né? Presidente, só por gentileza. Doutor Júlio, por favor. Já respondendo ao questionamento que o senhor comentou que iria conversar amanhã, na realidade, a gente verificou aqui no sistema e, de fato, ela está sem regime de urgência, certo? Esse projeto que trata do IPTU, da coleta de lixo na fatura de água, tá? Ela está sem regime de urgência e os prazos eles estão para vencimento dia 29 de abril. Então, está dentro dos prazos, de fato, da emissão de pareceres. A questão da convocação de uma extraordinária, nesse caso, ela não teria fundamento e também poderia ser feito, de repente, pelo chefe do executivo. Mas, neste momento, não se justifica. Então, eu acho que respeitamos o prazo, né, do dia 29, correto? Vamos respeitar os prazos. Caso as comissões, né, deliberem antes do dia 29, nada impede que a gente vote numa sessão ordinária normal, não é verdade? Né? Sim. E a do IPTU, senhor presidente? O IPTU, o jurídico está me informando que o IPTU também não está em regime de urgência, né? Não, o IPTU está no regime de urgência. Aí está, então, mas, e ele vem, alguém tem o prazo? IPTU não... IPTU só um instante. Posso uma palavra, senhor presidente? Pois não? O do IPTU, ele veio como objetivo e o executivo pediu a urgência dele. Na verdade, ele pediu até uma urgência especial com relação, mas não projeto substitutivo. Então, talvez tenhamos que... Ela não tem... Pois não? Não entendi, Tassiano, por favor. Júlio, como a matéria é um projeto substitutivo, ele pode entrar como pedido de urgência especial? Na realidade, é o seguinte, o fato de apresentar o substitutivo não altera o regime de tramitação, porque não é um projeto novo, é um projeto que substitui um que já está tramitando. Então, se ele já está em regime de urgência, ele permanece em regime de urgência. Agora, a gente não pode alterar de regime de urgência para urgência especial agora no meio do caminho. Mas pelo andar que eu lembro aqui, o prazo dele é 14, Tassiano? Ele não está. 40... Oi? Ele não está em regime de urgência. Ah, não. Então, na verdade é o seguinte,
O pedido do substitutivo de tramitar em regime de urgência, ele não tem como ser alterado, por quê? Porque demandaria ser aprovado o regime de urgência lá no projeto originário, coisa que não foi. Então, a tramitação dele é ordinária. Nada impede que as comissões, já liberando os pareceres, que no caso a presidência convoque uma extraordinária e faça a votação, isso sem problema. Mas, em princípio, a partir do momento que as comissões liberem os pareceres, nada impede que a votação aconteça numa extraordinária ou na ordinária de segunda-feira que vem, sem problema nenhum. E temos, no minutinho, temos o prazo até segunda-feira que vem? Está dentro do prazo? Tassiana, por gentileza, você pode confirmar o prazo? Até dia 29 de abril. 29 de abril também. Também, os 29. Dois para 29. Isso. Então, senhores, Isso. De acordo com o que ficou conversado, a princípio, não há necessidade da reunião extraordinária, né? Seria injustificável, conforme o doutor explicou, né? Não se justifica, é isso, né? A reunião. Se até segunda-feira tivermos todos os pareceres, nada impede que seja votado segunda-feira, concorda, doutor? Exato. Nada impede. Se até lá, né? Por favor, vereador Jairo, por favor. Não, é que já saiu uma reunião lá da comissão lá, e daí, presidente Valentim, até eu vou falar bem aqui, igual eu falo, eu gosto de falar assim abertamente, é claro, falar a coisa certa, penso em falar a coisa certa, não sei se eu falo, mas eu sou sincero, é que eu também já assinei aí, que foi já saiu uma discussão dessa, e eu, na primeira, assim, eu até concordei, mas depois eu vi que não era igual eu estava pensando, e daí, como o doutor falou aí, que é uma lei federal, eu já fiquei assustado, por causa que, no caso, o senhor presidente falou que eu podia voltar atrás no voto, então, para mim, isso já estou voltando atrás, que eu queria que mudasse do IPTU o talão de água. Assim, do IPTU já está bom, a pessoa paga no fim do ano e tudo bem. Esse é o meu, mas nós vamos conversar ainda. Esse é o meu parecer. Muito obrigado, presidente. Não, vereador, só um minutinho. O senhor está se referindo à decisão da comissão, é isso? Né? Eu já tinha concordado. Isso, não, o senhor concorde ou não lá na comissão. Eu não sei se depois de assinado lá, o senhor pode voltar atrás, tem que consultar o jurídico daí. Sabe? Porque... não sei. Posso dar a palavra, senhor presidente? Pois não? Pois não? O vereador Jairo está se referindo que ele está sendo ainda discutido dentro das comissões, a presidente da comissão, a vereadora Mariana, pode até confirmar, mas que nada ainda foi decidido, né? O projeto está sendo discutido dentro das comissões ainda, vereador. O senhor ainda não votou ainda pela legalidade dele. Então, muito obrigado, Tassiana. Deus abençoe do parecer aí, que eu não sabia. Aí, desculpe, presidente, eu achei que eu já tinha concordado, então, desculpe aí, presidente Valentim. Não, Jairo, vereador Jairo, fique tranquilo, porque nós não votamos ainda aqui esse projeto. Nós não votamos. Por enquanto, que nem a nossa ajudante aí, Tassiano, estava explicando. Por enquanto, ele está sendo discutido ainda nas comissões. E ainda ele vem para discussão aqui e depois que vai para a votação. Certo? Depois que vai. Presidente. Então, por enquanto, ninguém votou ainda esse projeto. Ninguém votou. Ele está sendo analisado e discutido dentro das comissões. Né? Tá certo, doutor Júlio? Vereador Jairo. Exatamente. Oi. Vereador Jairo. Por enquanto, nós não estamos tendo a possibilidade de fazer reuniões da comissão presencial, né, como nós fazíamos na Câmara, lembra? Sei. Então,
Agora, a gente tem aquele grupo, Comissão Legislação, e lá a assessoria Tassiana e a assessoria jurídica, o doutor Júlio, nos passam todas as informações ali. Então, você pode manifestar ali a sua posição, se você é a favor, se é contra, se tem alguma dúvida, pode estar se comunicando ali, que ali eles vão estar tirando todas as dúvidas, tá? Não, tudo bem. Muito obrigado das dicas. Tudo bem, senhores? Mais alguém? Alguma coisa? Rogério Torno. Não havendo mais ninguém a se manifestar. O Rogério. Pois não? Só mais uma. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o doutor Júlio. Comentar com os demais vereadores, né, a respeito do IPTU premiado. Eu sou a favor do projeto, sim, já adianto meu voto aqui. E gostaria de perguntar para o doutor Júlio se esse projeto ele poderia ter um prazo determinado para ver se ele alcançou os objetivos. Se nós podemos colocar um prazo que aí 2 anos, para ver se ele alcançou o objetivo dele, que é aumentar a arrecadação. Na realidade é o seguinte, vereador, a regra geral da legislação é ela ter perenidade, ela ter continuidade, ou seja, não é de repente uma regra a gente estabelecer um prazo de validade para uma lei, ou seja, fazer uma lei temporária. O que acontece é que nesses casos, inclusive, essa foi um dos pontos do meu parecer, foi nesse sentido, que a lei tratava do IPTU premiado 2021. E daí eu coloquei no parecer que, no meu entendimento, isso ia tornar a lei de caráter temporário, porque todo ano você teria que, de repente, enviar para o Legislativo, se der certo o projeto e a arrecadação aumentar, você teria que mandar, ano que vem, o IPTU premiado 2022. E no outro ano, o IPTU premiado 2023. E isso é contra a lógica da perenidade da lei, da continuidade, certo? Então, eu entendo que limitar a lei no tempo, nesse caso, quando o objetivo, o tributo não muda, o IPTU, até que a legislação tributária federal seja alterada, o IPTU é um tributo que sempre será devido em razão da propriedade territorial urbana, certo? Da posse, do uso, do gozo, certo? Enfim, uma vez que isso é uma coisa que não vai ser alterada, pelo menos em princípio, nem como potencial, eu não vejo possibilidade que seja alterado, não faria muito sentido a gente tratar de uma lei municipal que prevê, por exemplo, um programa e limitá-la no tempo. Eu acho um pouco complicado. Posso avaliar juridicamente, mas não vislumbro possibilidade. Certo. Senhor presidente, qualquer vereador pode requerer sessão extraordinária e na quarta-feira o meu parecer vai estar pronto. Se o senhor quiser deliberar aí com os demais para fazer uma reunião extraordinária para aprovar esse projeto, fique à vontade. Se todos concordarem, eu queria aqui uma palavrinha do doutor Júlio, porque vocês sabem, pessoal, que a gente está bastante ainda aprendendo aqui, né? Vamos reconhecer isso, né? Eu queria ver com o doutor Júlio se não há problema de marcar uma extraordinária para aprovar. Não, nesse caso, uma vez que as comissões, as presidências das comissões, elas não veem prejuízo para a elaboração dos pareceres, nós não estamos atropelando o prazo das comissões, não tem problema nenhum e pode haver a convocação, sem problema. Certo. Nós só não podemos, de repente, partir para uma convocação extraordinária quando, de repente, no curso de um prazo, a comissão ainda não tenha conseguido deliberar a respeito da matéria. Mas, nesse caso, uma vez que as comissões vão conseguir apresentar seus pareceres de forma antecipada, sem problema algum, pode convocar, sim, presidente. Só gostaria de confirmar com o vereador Edson, com a vereadora Silvia, se podemos fazer o parecer. Tranquilo, da minha parte, sim. Da minha parte também, Rogério. Beleza? Vereador Rogério, o senhor se refere aos
aos dois projetos, daí no caso, né, do IPTU Não, só o do IPTU premiado. do IPTU. Isso. Tá, refere a esse. Aí, vereadora Mariana, a comissão de legislação consegue até... Eu queria a opinião dos senhores, para quarta ou para quinta, né? Da minha parte, sim. Rogério e Jairo. Quinta-feira. Sim. Para quinta-feira, ok. Posso falar, Para presidente? quinta, vereador. Presidente, Pode posso falar. falar? É que eu Pode, acho assim, que esse projeto aí do IPTU premiado, ele vem junto com com o talão de água, para poder arrecadar mais. Não é? Não. Não? Não. Então eu concordo. Não é. É diferente. Eu concordo. Não é. Não, então tudo bem, eu concordo. Um projeto, o seguinte, vereador Jair, um projeto é o da coleta de lixo, que vai incluir o talão de água. É um projeto, é separado. E o IPTU premiado é outro projeto. Sim. É que eu achava que precisava de arrumar mais dinheiro para, sabe, sim, para fazer as premiações, tudo, eu entendi. Mas tudo bem, já agora eu sei, é um só. Então, todos concordam, então, para quinta-feira, pessoal, marcarmos uma reunião? É uma reunião rápida, Sim. porque é só esse projeto. Concordam? Sem problema? Sim. Concordo. Então, fica marcado para quinta-feira, então, para aprovação do projeto de IPTU. Combinado? Certo? Combinado. Presidente, só um momento. O horário, por gentileza, o senhor pode determinar? Isso que eu queria ouvir dos senhores, pessoal. Que horário que fica bom? 6 horas, 6h30, 7 horas? Porque a extraordinária pode ser antes. Eu prefiro nesse horário mesmo, senhor presidente. Eu prefiro nesse horário mesmo das 8. 8 horas. Fica acertado para as 8, então, pessoal? Pode ser. Pode ser? Concordam? Tá? Concordo, sim. Porque tem que ficar bom para todos, né? Ficar bom para todos. Então, quinta-feira, 8 horas. Perfeito, Tassiana? Perfeito? Ok, presidente. Perfeito. Então, senhores, uma proveitosa sessão hoje, né? Bastante recheada, bem explicada pelo Dr. Júlio, bem debatida. Parabéns a todos, né? Os vereadores, os funcionários, né? Fiquei muito contente hoje de estar presente aqui com todos. E acho que esse realmente é o nosso papel, né? Questionar, procurar o melhor caminho e encontrar a melhor alternativa para o município. Não havendo mais ninguém a se manifestar, agradeço a presença de todos, aos funcionários que nos auxiliaram nessa sessão, aos cidadãos que vão nos acompanhar também, né, através da internet, a todos os vereadores pela compreensão, por tudo, e, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos. Boa noite a todos.